Deu. Então, eu vou falar desse tema que para mim é tão especial e tão importante, assim, né? Mas eu queria começar... Peraí, tem um problema aqui. Queria começar contando por que que eu tô aqui, né? Por que que eu tô aqui hoje falando com vocês sobre esse assunto, né? Então, essa história começa... vão fazer 4 anos que essa história começou, dia 30 de dezembro de 2018, né? Ali a gente tem naquela fotinho de amarelo de bico o meu afilhado Bernardo, né? E ali tentando dar uma encarada nele, o meu filho Francisco, né? Nesse dia, eu, assim, né, fiquei com uma quase certeza de que meu afilhado era do espectro autista, né? E essa foto ali da esquerda de vocês, que sou eu, com o Bernardo e a Elisiane, né? Que é uma das pessoas mais importantes, assim, na minha vida, que foi quem contribuiu para minha formação, quem fez eu ser psiquiatra da infância e adolescência. E então eu tive essa missão da gente ter essa conversa dura e difícil. E aí a gente foi se dar conta, né, depois de um processo muito rápido de luto que ela se permitiu viver, do que como que a gente ia fazer. E aí a gente percebeu que a gente não sabia nada de autismo. A gente tinha feito medicina, a gente tinha feito psiquiatria, a gente tinha feito psiquiatria da infância e adolescência, e a gente não sabia nada de autismo. Também a gente não sabia praticamente nada de neurodesenvolvimento, porque esse assunto ele é muito complexo. E aí, então, a gente teve que correr atrás da máquina, né? A gente foi fazer formação em intervenção precoce, a gente fez formação, então, nesses 2 instrumentos, que são os instrumentos aliados à avaliação clínica padrão ouro para diagnóstico de autismo, né? Só que aí a coisa começou, aí cada uma foi para um lado, assim, né? A Lisiane foi ficar muito com a intervenção precoce com as crianças, e eu comecei a me dar conta e comecei a receber uma demanda muito grande de adolescentes, adultos jovens, que eu comecei a perceber que recebiam outros diagnósticos, mas que estavam no espectro, né? Então, eu fui me dedicar para isso, né? Fui seguir estudando, então fiz o protocolo do PIERS, né? Que é um protocolo de habilidades sociais, fiz outros protocolos, tudo que é o curso que fala sobre TEA em adultos e em mulheres, eu tô atrás, e agora a gente está formando um grupo de pesquisa independente de TEA em mulheres com o pessoal lá de São Paulo, né? E hoje é um dia, querendo ou não, especial, porque eu sei que a Lisiane está aí, eu acho que tem muita gente que está aqui que nos conhece, que é da associação, que é da psiquiatria, né? Há 2 meses atrás, quase 2 meses atrás, no início de setembro ali, a Lisiane estava no Hospital de Clínicas, dando uma aula sobre autismo, né? E sofreu um AVC hemorrágico. Então, essas são lições que a vida nos traz, e uma coisa muito especial, além do fato dela ter sobrevivido e estar aqui com a gente hoje, é o quanto eu vejo que as famílias dos pacientes autistas que são pacientes dela, têm por ela, né, porque eu estou agora ajudando alguns, e o quanto, de fato, esse vínculo que a gente forma com os nossos pacientes, sejam eles pequenos, em intervenção precoce, sejam eles adolescentes, adultos, ele é muito importante. Eu percebo que os pacientes que a gente faz diagnóstico, acompanha e ajuda, são pacientes que se sentem quase da nossa família, assim, porque são pessoas muito desassistidas, né? Então, eu queria dizer para a Lisiane que está aí me ouvindo que eu te amo e te agradecer por tudo que tu fez por mim até hoje. Eu só estou aqui falando de autismo por causa tua. Mas agora vamos estudar, então. A gente já sabe, né, que a prevalência de autismo tem aumentado muito, né? O CDC publicou ano passado aí uma criança em cada 44, um autista para cada 44, e depois uma LEDER no JAMA foi publicada mostrando que quando eles incluíram, então, adolescentes, né, no estudo deles, eles viram que 1 em cada 30 crianças era do espectro. Isso a gente já sabe. A gente já sabe que o autismo é um espectro gigantesco e que em cada uma dessas áreas de comportamento, comunicação, áreas sensoriais, de interação social, tem vários outros ramos que a gente tem que avaliar, e isso é muito complexo. As apresentações fenotípicas dentro do espectro são gigantescas, porque dentro de cada pequena questão do neurodesenvolvimento, a gente vai ter uma apresentação muito diferente para cada paciente. Então, dentro disso, a gente tem a ideia de níveis de suporte. A gente vai ter comunicação verbal, não verbal, reciprocidade social, relações sociais, comportamentos restritos e as capacidades cognitivas. Então, essas coisas são coisas que a gente cada vez conhece mais, né? Então, dentro dessa roda aí do desenvolvimento, a gente também inclui processamento sensorial, a gente também inclui pensamentos mais rígidos e perseverativos. Então, mas uma coisa que eu percebo que ainda está muito difícil de mudar é que quando a gente fala em autismo, as pessoas
inclusive colegas, pensam muito naquele menino isolado que fica brincando lá no cantinho, enfileirando o carrinho, né? Que tem fixação em dinossauros, em trens. Ou então até pensam em personagens de filme, tipo Rain Man, né? E o que eu queria falar hoje para vocês, né? Para a gente começar a prestar atenção em algumas coisas. Então, esse é um artigo de 1979 que fala em interações sociais diferentes em pessoas do espectro autista, né? Aquela criança que é mais indiferente socialmente, que seria o social aloneness, né? Que se aproxima um pouco, mas se aproximam só quando tem interesse, né? Aquelas crianças mais passivas, que não começam a interação, mas que quando vem uma criança, leva eles pela mão, eles brincam, mas não conseguem engajar de fato na brincadeira e ter uma troca, né? Eles vão fingindo. E aqueles que são ativos, mas mais esquisitos, assim, que são repetitivos ou que chegam de um jeito inadequado e que não têm tanto interesse em socializar, né? Então, já tinha essa descrição antiga lá atrás, né? E aí aqui a gente percebe que as meninas muitas vezes se enquadram nesse perfil mais passivo de interação, né? Mas a ideia hoje é que vocês saiam dessa fala rapidinha, tirando esses mitos da cabeça de vocês, assim, né? Esse de que o autismo é 4 vezes mais prevalente em meninos, né? Porque a gente sabe que a gente subestima muito a prevalência de autismo em meninas. A gente só vai pensar em fazer o diagnóstico de autismo se a gente pensar que pode ser autismo. Senão, se a gente entende que autismo é em meninos, a gente não vai pensar quando a gente estiver avaliando uma menina. A outra coisa é que autismo em meninos é sempre grave. Eu quero desmistificar isso. E também que se é um transtorno leve, se é um transtorno espectro autista leve, a gente não vai ter muitas dificuldades. A gente tem cada vez mais evidências de que as meninas são diagnosticadas bem mais tarde. E aí, então, elas perdem as oportunidades das intervenções precoces, né? Diagnóstico, por exemplo, 5, 6 anos, é uma tragédia, porque a criança já acumulou muito prejuízo no seu neurodesenvolvimento. Então, as meninas, elas voam abaixo do radar de detecção. Então, esse estudo bem legal, que foi publicado em 2016, mostrou que conforme os indivíduos vão envelhecendo, essa diferença, né, de prevalência do TEA vai diminuindo. Em adultos, por exemplo, nessa amostra, eles encontraram que para cada 1,8 homens tinha uma mulher diagnosticada. Então, o que será que acontece que na infância a gente está perdendo esse diagnóstico, né? E existem diferenças na apresentação do autismo em mulheres? Então, assim, a gente sabe que o diagnóstico, ele pode desde a observação, desde de um diagnóstico super precoce no bebezinho, né, de sinais de risco de um bebezinho de 6 meses de idade, até um diagnóstico que daí vai ser muito retrospectivo, baseado na história de vida dessa mulher, que chegar pra gente avaliar, né. Mas, assim, é importante falar que tem um atraso de 5 a 10 anos no diagnóstico de TEA para as meninas, quando comparadas com meninos. Isso é muito grave, né, porque se perde muito. As meninas adolescentes, muitas vezes, têm outros diagnósticos e vêm para avaliação e recebem outros diagnósticos. Então, TDAH, depressão, bipolaridade, disforia de gênero, anorexia. As adultas, muitas vezes, chegam porque suspeitaram que podem ser do espectro porque tiveram um filho ou uma filha diagnosticados na infância, né? E, em geral, o que é mais comum, o que chega mais para mim, são mulheres que viram um podcast, ouviram alguma pessoa conhecida falando, alguma mulher falando que eram autistas. E aí, isso liga uma luz nelas. Tipo, mas eu sou assim. Então, a gente tem já estudos mostrando as diferenças de apresentações clínicas, assim, né? As meninas, elas tendem a participar de jogos imaginativos, elas têm um repertório verbal que tem mais palavras que são ligadas à emoção, elas têm maior desejo de interagir com outras crianças socialmente, elas conseguem imitar muito melhor, e aí elas camuflam as dificuldades delas. Elas têm muitas vezes interesses restritos que se a gente não está ligado, a gente não tem experiência, a gente não vai identificar que é um interesse restrito, porque eles são mais aceitáveis. E elas muitas vezes são muito rígidas e são muito perfeccionistas, né? Então, acabam sendo mais tímidas e introspectivas, e dentro do papel de gênero feminino, é tolerável que uma mulher seja tímida. Então, isso não chama tanta atenção, né? Elas muitas vezes têm a intenção de socializar, mas acabam sendo mais passivas, assim como esse artigo lá de 79 já tinha falado que tem algumas pessoas do espectro que têm uma tendência a serem mais passivas na socialização. Elas podem ter um contato visual, muitas vezes mantêm por mais tempo, integram melhor os aspectos de comunicação,
elas conseguem brincar com mais qualidade, conseguem fazer um jogo representativo de uma história, descrever situações do cotidiano, e elas conseguem ir treinando e aprendendo, observando, né? Então, elas fazem muitas vezes hiperfocos mais funcionais, como, por exemplo, estudar muito, ler muito. Na escola, elas têm uma tendência a serem mais distraídas, né? Mas fora de casa, muitas vezes elas conseguem se manter sob controle e se manter reguladas, né? Mas em casa, muitas vezes, os pais falam que tem um padrão de agitação, de explosão, inclusive às vezes de automutilação e tentativas de suicídio. E é muito comum essas meninas terem um nível de saturação social que depois daquilo é muito difícil para elas seguirem lidando com outras pessoas interagindo. Também, na adolescência, então, elas conseguem se identificar com o grupo e muitas vezes vão mimetizar algumas características ou vão imitar aquela melhor amiga, né? E às vezes, quando começam, então, a triangular e criar grupos maiores, elas se desorganizam, porque elas conseguem acompanhar e ser muito próximas de uma pessoa só, né? E aí começam muitas experiências de vitimização, de querer ser muito aceita, de começar a fingir até conseguir, e aí fica muito hipervigilante em o que vai falar, como se vai se comportar, para onde vai olhar, né? Elas têm uma dificuldade, muitas vezes, de compreender a comunicação não verbal das outras pessoas, e às vezes uma estratégia é ler muito, porque nos textos, assim, é muito claro o que as pessoas estão pensando e estão sentindo, então isso dá uma ideia de repertório. É muito comum esse hiperfoco de ler muito e ler muito sobre pessoas, personagens, né? E às vezes essas fugas para o mundo imaginativo, onde muitas vezes elas são muito criativas, conseguem imaginar em imagens, visualmente, esses livros, esses conteúdos, né? E elas ficam às vezes muito tempo fazendo isso. O uso de substâncias é muito comum, são pacientes que têm múltiplos diagnósticos e que têm uma prevalência muito alta de alexitimia, que é um analfabetismo emocional, que é um preditor de risco muito importante no neurodesenvolvimento para outros transtornos psiquiátricos, especialmente para depressão, inclusive tentativa de suicídio. Uma coisa que é importante é que as mulheres têm que se adequar, muitas vezes, a uma pressão social das normas de gêneros femininos, né? Especialmente de que se tem que se desenvolver relacionamentos afetivos e de nurturing, assim, de cuidado, de que tem que se envolver em relacionamentos românticos, cuidar da sua aparência, ser modesta, ser fiel sexualmente, ter muita responsabilidade, gostar de cuidar de casa, querer ser mãe, né? Então, as mulheres muitas vezes deixam de lado já, as neurotípicas deixam de lado os seus desejos, seus anseios para cumprir esse papel social, e mulheres do espectro autista muitas vezes se submetem e são muito mais vulneráveis a essa vitimização, porque tem muita dificuldade com consciência social e com poder ser self-advocacy, tipo, utilizar estratégias de autodefesa e de ser assertivas, né? Inclusive, situações de relacionamentos abusivos, de negligência, de violência física e sexual, acometem quase 90% das mulheres autistas, porque muitas vezes elas acabam sendo passivas e ingênuas, né? Ou querem muito se sentir aceitas e ter um vínculo e se submetem a isso. Então, esse outro artigo do Simon Baron-Cohen, do Mention Lay, ele mostra características que vão estar mais presentes em mulheres do que em homens, por exemplo, da interação social, assim, essa coisa de conseguir imitar mais, de camuflar as dificuldades, de ter um ou, ou alguns amigos, de conseguir prestar atenção nas características da interação social e aprender com isso, interagir com as outras pessoas, ser mais passiva, né? Habilidades na comunicação mais desenvolvidas, né? Uma capacidade de imaginação, de escapar para a fantasia e de brincar maior, né? Essa coisa dos interesses restritos serem mais aceitáveis e essa coisa de ser mais perfeccionista, de querer controlar as brincadeiras, de ser mandona às vezes, né? E de questões de problemas alimentares. Esse artigo é um artigo que foi publicado ano passado, que é bem legal, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, mas não tem como a gente alongar em todos esses estudos, mas é um estudo que mostra um perfil de comunicação e de linguagem em mulheres, né? Então, as mulheres, elas desempenham melhor na maioria das tarefas de linguagem, né? Na semântica, na inferência direta, na linguagem que envolve emoções, né? E na linguagem funcional, né? As mulheres desempenham melhor, e isso muitas vezes engana
quem não tem experiência em avaliar mulheres, né? Esse é um estudo também do ano passado que mostrou que as mulheres utilizam mais palavras relacionadas a amizades do que homens. As mulheres falam mais de amigos, falam mais sobre as emoções, sobre relações sociais, isso engana muito. E aí elas conseguem contar histórias com mais detalhes, elas conseguem falar sobre estados internos, sobre as percepções e julgamentos das pessoas sobre as histórias. Elas usam muito mais conectores, assim, do tipo, daí aconteceu outra coisa. Então, elas mantêm a comunicação, a troca comunicativa, que tem que ser como se fosse um ping-pong, muito melhor do que homens. Então, elas têm uma competência verbal e de comunicação melhor. Elas retêm elementos importantes e salientes das histórias e conseguem seguir o discurso em cima disso e vão integrando as informações do discurso com as pistas sociais. Mas, quando são comparadas com pares neurotípicas, elas muitas vezes, elas vão pior, e aí isso faz com que elas muitas vezes sejam expostas a situações de bullying, assim, né? Então, a gente sabe que as mulheres têm habilidades compensatórias, muitas vezes associada a uma aprendizagem observacional da comunicação das outras pessoas, e também entender as regras sociais e das emoções, e conseguir adotar papéis sociais e utilizando scripts para conseguir desempenhar isso melhor. A gente tem poucos estudos focados em neurocognição, a maioria são sobre funções executivas e não exploram outros domínios e são muito focados em crianças. E os estudos em adultos muitas vezes utilizam amostras muito mais masculinas, né? Também a gente tem estudos mostrando a experiência de ser uma mulher do espectro, né? Então, os principais temas que as mulheres trouxeram nesse estudo qualitativo, que é um estudo de 2019, era assim, ter que se adequar à norma, né? Ter que viver no mundo neurotípico, esse tema do conceito de gênero, né? Do que é ser feminino. A gente sabe que a população autista tem uma comorbidade, ou então uma sobreposição, né? De entendimento do seu gênero, muitas vezes com mais disforia ou com uma tendência a não binarismo, né? E isso muitas vezes, as mulheres têm às vezes dificuldades com os símbolos do papel de gênero feminino, dificuldade às vezes de se entender e de querer se arrumar e se parecer com o que é entendido como feminino, né? Ou às vezes gostam de ter um estilo muito diferente, né? Eu gosto de lançar estilo, eu gosto de ser desse meu jeito, né? Também o conceito de motivação e de manter amizades, de ter muitos conflitos, de às vezes começar uma amizade, mas de repente as pessoas somem, né? E não querem mais fazer contato, param de falar. As mulheres trazem muito a questão dos muitos obstáculos para as mulheres autistas, né, da dificuldade gigantesca de conseguir um diagnóstico adequado, de não conseguir suporte e intervenções adequadas, né. Elas pontuam muito a perspectiva dos outros, né, de que mulheres não podem ser autistas, de que os pais muitas vezes trazem muitas preocupações, de tipo, mas aí tu não vai casar, tu não vai ter filhos, né. Trazem os aspectos positivos de ser autistas, os benefícios, assim, de gostar de enxergar o mundo, de lidar com as pessoas daquela forma, a questão da autoaceitação e do pertencimento do diagnóstico e de que não é culpa delas, de que elas são diferentes, e aspectos negativos aí, de ter questões comórbidas, de ter alterações sensoriais, de ter meltdown, shutdowns, de ter muita dependência de relacionamentos e muita vulnerabilidade. Então, esses interesses mais aceitáveis que eu falei para vocês são interesses mais nurturing, assim, muitas vezes que envolvem cuidados com animais, às vezes hiperfoco e muito excesso em cuidar, em se vincular com pessoas. Então, quando relacionamentos terminam, é uma desorganização gigantesca que muitas vezes pode, às vezes, confundir e parecer algo de transtorno de personalidade borderline, né? Então, cuidar de animais, e ser hiperfoco em celebridades, em séries de TV, em livros, em maquiagem, em moda. Então, são interesses que a gente não entende como tão marcados como é no sexo masculino, né? E as questões de comportamentos repetitivos, muitas vezes também não são tão típicos quando se observa nos meninos, assim, as meninas muitas vezes têm tricotilomania, skin picking, se coçam, se arranham, fazem lavagem compulsiva, acumulam, né, pertences, tem muitas vezes comportamentos de beleza, rituais de beleza focado em autoimagem, às vezes são muito rígidas com rotina, de sentar no mesmo lugar, não toleram mudanças nos outros, tipo, mudanças de comportamento e mudanças
físicas, e aí fazem comentários, às vezes, inadequados. Tem muito apego intenso em objetos. E também os movimentos, assim, repetitivos, muitas vezes não é tão comum a gente ver, especialmente em indivíduos que são altamente funcionais, flapping e rocking, que é um movimento com o tronco. Então, muitas vezes as mulheres ficam mexendo muito nas unhas, carregam objetos, ficam apertando, né? Então, a gente às vezes não reconhece tão bem, né? Essa outra meta-análise de 2018 mostrou essa mesma coisa, que homens têm mais interesses restritos, né? E mulheres têm mais alterações sensoriais e motoras do que homens adultos, né? E que essas diferenças não se mostrariam tão intensas na vida adulta, provavelmente porque a gente tem um viés de amostragem aí nesses estudos, né? Então, traços, assim, femininos de autismo, problemas sensoriais, comorbidades, né? Isso são queixas de mulheres que falam muito dentro do mundo do autismo, falam muito na internet sobre seus sintomas, né? De ser muito inflexível cognitivamente, de ter muita dificuldade, ou então não querer socializar, de não conseguir conversar com algumas pessoas, de serem muito rígidas, assim, pensar muito preto no branco, de ter comorbidade médicas no geral, assim, de vários outros problemas, especialmente problemas de intolerância alimentar, de ter essas situações de colapso, de burnout, de ter muita dificuldade com empatia e de fazer também muito masking, né? Então, essa questão do burning the bridge é a questão de, assim, de repente se desligar e não querer mais falar com as pessoas e interromper relacionamentos quando acontece algo que elas não gostam, né? Então, muitas vezes conseguem ter poucos amigos, muitas vezes preferem se relacionar com homens, porque a comunicação, a interação com homens, ela é mais linear, não é tão truncada quanto com outras mulheres, né? Elas muitas vezes preferem pessoas mais velhas e geralmente mantêm uma amizade por vez, né? Então, às vezes podem se expor, compartilhar excessivamente as suas questões pessoais, né? Podem ter, às vezes, até dificuldade para manter a higiene, a imagem pessoal, por essa dificuldade de lidar com rótulos femininos e às vezes são até muito pueris, assim. Eu tenho pacientes adultas que se vestem como criança, por exemplo, né? E mesmo não tendo déficit intelectual. Tem toda essa questão da confusão sobre sexualidade, né? Tanto às vezes dificuldades com a questão do gênero, quanto sobre a sexualidade em si. É comum a gente ter mulheres com um QI superior, e aí a gente às vezes ter dupla excepcionalidade, ter mulheres que têm altas habilidades cognitivas, assim, e essa coisa de precisar de rotinas. Eu gostei dessa definição, né, que é, eu me sinto assim que eu rodo no Windows enquanto todo mundo tá rodando no Mac, né, tipo, eu achei que essa é uma definição interessante para como essas pessoas se sentem. Então, é importante a gente se dar conta, assim, isso que eu falei, de que tem um fenótipo de autismo feminino, né, que são características que não vão se encaixar no perfil dessa teoria do cérebro masculino extremo, que o Baron Cohen já discutia lá em 99, de que não era assim, né, e que essas mulheres muitas vezes são mal interpretadas, assim, como se sendo egoístas, manipuladoras, desafiadoras, agressivas, de que querem buscar atenção, né, e que essas mulheres são muito vulneráveis, como eu falei, 90% das mulheres sim, passam por situações de violência, de abuso, né? Elas se culpam muito por serem diferentes, né? É muito difícil ter que tomar muitas decisões para fazer, às vezes, coisas simples, tipo ir no mercado, muito difícil, porque tem muito estímulo, né? Ter que dirigir pode ser um super desafio quando tem que mudar de rota, né? Lidar com o autismo dentro do papel de gênero feminino, com conceitos, por exemplo, sobre maternidade e sexualidade nos dias atuais é muito difícil. Então, trabalhar com essa população é algo que exige que a gente tenha muita empatia e que a gente saiba muito cuidar, né? Então, é um questionamento assim, será que receber esse rótulo, será que receber esse diagnóstico traz liberdade? A grande maioria das mulheres que eu avalio e que eu acompanho nas redes diz que sim, né? Uma coisa que é importante esse conceito, né? O Crompton publicou um artigo em 2020 trazendo essa questão do problema duplo da empatia, assim, que eles fizeram como se fosse um telefone sem fio e que neurotípicos conseguem levar a informação adiante, é uma comunicação eficiente, neurodiversos entre si também, mas quando a gente mistura essas duas populações, a comunicação se perde e fica muito difícil, né? Então, quanto a gente também precisa se adequar para poder ajudar essas pessoas e que a gente consiga se comunicar, né? Então, entrando aqui nessa parte final, eu queria trazer uma ideia de por que tem essas diferenças, tanto na apresentação e na prevalência do autismo em mulheres.
Então, se a gente olhar, por exemplo, esse estudo aqui é um estudo que avaliou diferenças de sexo e de idade nos scores da DIR e da EIDOS. Então, a gente tem uma amostra que é 6 vezes maior de homens do que de mulheres, né? Então, assim, as amostras em todos os estudos são sempre muito maiores para homens, porque a gente entende que o que tem nos critérios diagnósticos e o que mostra é que tem muito mais meninos. Então, as pesquisas já começam com esse viés, né? Então, por exemplo, esse é um artigo super recente desse ano, foi publicado agora em agosto, que mostrou que tem esse vazamento, né, de mulheres. Então, quando se usa EIDOS para medida diagnóstica confirmatória, para incluir mulheres, a gente, na verdade, exclui uma taxa 2,5 vezes maior do que excluir homens. Então, se perde de 30% a 50% da amostra feminina. Se confia no diagnóstico que é feito externamente, não se aplica a EIDOS, a gente tem uma proporção de sexo muito mais parecida nas amostras. Então, por exemplo, quando eu recebo uma mulher ou uma adolescente, enfim, e a discussão de aplicar a EIDOS, eu muitas vezes já penso por estratégias de mascaramento, não vai pontuar, a não ser que, obviamente, eu consiga ser mais, assim, buscar muito mais, e então vou ter que entrevistar os pais, por exemplo. Então, todas essas escalas, que eu trouxe algumas escalas, muitas não são validadas para nossa população, são escalas que todas elas, nos seus estudos, onde foram validadas, utilizaram amostras muito maiores masculinas, né? Uma outra teoria é que a própria estratégia de mascaramento, de usar estratégias para enfrentar situações ocultando seus sintomas do autismo, faça com que essas mulheres recebam menos diagnóstico, né? Então, elas usam estratégias para parecerem socialmente adequadas, né? Mantém o contato visual, usam frases prontas, têm scripts para se relacionar e para conversar, forçam a utilização de gestos, de expressões faciais, né? Então, elas muitas vezes aprendem regras e não respondem intuitivamente, né? Às vezes ficam estudando vídeos no YouTube para perceber como que elas têm que se comportar, né? Elas podem ter, então, todos esses scripts, tipo, tal situação eu me comporto dessa forma, né? Especialmente quando tem um risco de ter que se envolver em conversas que são mais difíceis, né? Por exemplo, eu avaliei uma adulta jovem que escolheu entrar numa faculdade porque a melhor amiga dela num colégio aqui em Porto Alegre tinha dito para ela que ia fazer essa faculdade e ela achou que então ela faria aquela mesma, né? Muito imitando o outro. É importante lembrar que homens também mascaram, mas esse é um comportamento que os estudos mostram que é muito mais prevalente em mulheres. Então, essa coisa do copia e cola traz uma ideia de competência social, mas que é muitas vezes superficial e quando as situações são mais complexas não se mantém, né? Então, a camuflagem é muito baseada em ansiedade, em hipervigilância e traz esse prejuízo, esse custo emocional e físico. Enquanto, se a gente for de fato ajudar uma criança a construir repertório de interação social em habilidades sociais, a gente vai ter um desenvolvimento que ele é bem sucedido, que ele é naturalista, em que a gente consegue de fato aplicar ele, né? Então, aqui é um exemplo de um estudo recente também mostrando que as meninas conseguem utilizar essas estratégias de camuflagem comportamental muito melhor do que homens, inclusive desempenhando igual aos seus pares, né, neurotípicos. E a gente também tem estudos mostrando, assim, diferenças em funcionamento cerebral, né? Então, especialmente ali na interação interhemisférica das regiões laterais occipitais, a gente tem já estudos mostrando que, de fato, o cérebro de homem autista é diferente de mulher. A gente tem evidências já genéticas mostrando que as mulheres precisam acumular mais mutações genéticas para manifestarem fenotipicamente o seu autismo. Então, é um copo que precisa de mais fatores ali para extravasar e aparecer o autismo, né? E também a gente tem, além de questões genéticas, provavelmente questões biológicas que façam com que o risco da manifestação de um autismo vá ser diminuído para mulheres do que para homens. Então, esse ponto de corte acaba sendo diferente. Só que isso tudo tem um custo, né? A gente já sabe que essas estratégias levam, assim, e isso é uma expectativa também para homens, né? Essa população, a população autista no geral, tem 10 anos a menos de expectativa de vida. A principal causa de morte dessa população é suicídio. Eles têm altas taxas de desemprego, muita dificuldade de relacionamento, uma qualidade de vida muito aquém, né? E em mulheres, todas essas comorbidades que se sobrepõem, né? Como eu falei antes, ansiedade, depressão, transtorno de personalidade borderline, questões sensoriais e motoras. Às vezes, o diagnóstico diferencial, por exemplo, com transtorno de personalidade borderline, é muito difícil,
né? Até porque a gente tem já estudos aí mostrando alterações em cérebro social, cognição social alterada da mente em crianças bipolares, em adolescentes, depois que vão evoluir para transtorno de personalidade borderline, então às vezes isso é muito difícil, né? Então, essas pacientes muitas vezes têm muita ansiedade, se isolam, entram no burnout, né? Aí 2 estudos recentes só para ilustrar esse risco maior de suicídio, que é maior na amostra feminina, né? Estudos também apontando que mulheres com anorexia têm traços de autismo muito mais elevado, então quando a gente avalia uma mulher com transtorno alimentar, a gente tem que pensar em autismo, né? E aqui essa questão do meltdown, shutdown, né? O meltdown, então, quando vem essa sobrecarga, tanto social e também uma sobrecarga que pode vir de questões sensoriais, assim, o meltdown é um jeito de tentar lidar com essa sobrecarga, muitas vezes explosivo, que externaliza no comportamento. De gritar, de se bater, de se machucar, de se jogar no chão, enfim. Que é um jeito de tentar se regular com toda essa sobrecarga. E o shutdown é tipo aquela antiga tela azul do computador, assim. Eu dei uma desligada, mas eu sigo aqui. Então, só segue fazendo o que é básico para sobreviver, mas não consegue se conectar muito com as coisas e fica no modo de sobrevivência, né? Então, eu queria terminar dizendo assim, eu queria terminar dizendo que eu tinha muito mais coisas para dizer, que esse é um assunto inesgotável, né? Que a gente tem muita coisa para aprender, mas que sim, existe um fenótipo feminino diferente de apresentação do autismo. Inclusive, tem autores que discutem que os critérios diagnósticos têm que ser diferentes, né? E a gente tem que levar em conta muito a ideia de funcionamento dessas pacientes, né? A qualidade da interação, a qualidade de vida delas, a quantidade de interações sociais, a quantidade de interesses que elas têm, de compartilhamento, né? E o custo. É muito importante a gente pensar, ela consegue fazer, mas qual é o custo disso para ela? Porque o que essas pacientes mais buscam quando elas vêm consultar é que elas tenham reconhecimento e se sintam pertencentes, né? Para poderem ser quem, de fato, a melhor versão que elas podem ser, sem precisarem ficar se moldando. Então, eu trouxe alguns exemplos, assim. 10 anos de tratamento, 14 psiquiatras, 17 medicações e 5 diagnósticos depois, né? Ou uma paciente me ouviu, tu não é autista. Tu olha nos olhos, tu sorri, tu tem expressões sociais, tu faz gestos, tu chora, tu é casada, tu tem 3 filhos, deixa de bobagem. Ou até me aceitavam quando eu era pequena, mas era só para rodar a corda, nunca para pular. Brincava um pouquinho, mas não podia, de fato, estar junto. Sempre me acham rude, inadequada, temperamental. Então, a gente tem que estar atentos e, na dúvida diagnóstica, pedir ajuda para alguém, porque essa população é muito vulnerável e precisa muito de ajuda. Obrigada, pessoal, que estão os meus contatos. Quem quiser mandar alguma dúvida em específico, eu estou à disposição.